Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. O nosso tempo, ele não para, né? Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 18. Nós vamos fazer a leitura, logo em seguida, orarmos ao Senhor. Está escrito assim, irmãos, versículo 18, após o versículo 21 ao 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar? Grande Deus e Pai, meu Deus, temos louvado ao Senhor com os nossos hinos, cânticos. Tua igreja tem lhe adorado, meu Deus, nesta noite, através das suas palavras, oração, contribuição. Neste momento, ó Deus, que acabamos de fazer a leitura da Tua palavra, pedimos ao Senhor, meu Deus, que venha falar conosco por intermédio da Tua palavra. Usa-me, Senhor, com a Tua graça e aquilo a qual o Senhor tem colocado ao meu coração, que eu consiga compartilhar com os que aqui estão, segundo a graça do Senhor. Dá-nos, Senhor, o discernimento do Teu Espírito, para que, ouvindo, meu Deus, possamos compreender nesta noite, e assim, meu Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, sermos edificados nesta noite. Esta é, Senhor, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, queridos. Quero dar início hoje a este mês de estudos em o nosso culto, de doutrina, sobre o tema família. Serão, a contar desta 5 quartas-feiras, como a gente já vem anunciando, aonde nós vamos estar tratando assuntos referentes à família. Dentro do versículo como base, que diz o seguinte, na versão atualizada, em Isaías 61, verso 9, este é o texto básico pelo qual nós decidimos levantar estas quartas-feiras de estudo. Isaías 61, 9 diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio do povo. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. O nosso propósito, queridos, o propósito em nosso coração é que, mediante o estudo bíblico, a orientação bíblica, nós possamos estar nos autoavaliando e assim, se necessário, se preciso for, reparando
corrigindo em nós, em cada um de nós, a fim de que nós possamos viver esta promessa, esta bênção de uma família bendita do Senhor. Então eu peço aos irmãos desde agora, que esteja com o seu coração aberto, esteja verdadeiramente o seu espírito nesta noite desejoso em ouvir e aprender, mas mais do que isso, aprendendo a pôr em prática. Infelizmente nós temos uma falha, isso é humano, está em nós e nós precisamos vigiar por isso, que é o que nós muitas vezes ouvimos, entendemos, compreendemos, mas logo nos esquecemos. Mas que nós possamos, irmãos, mediante ao estudo de hoje, os das próximas quartas-feiras, e por que não dizer em todo o nosso culto, estarmos com a nossa atenção verdadeiramente voltada para a palavra do Senhor, com o intuito de absorvê-la verdadeiramente, para nunca mais esquecê-la, mas como a própria palavra nos ensina, cravá-la nas tábuas do nosso coração, para que assim possamos, quer tenhamos a liberdade, como nesta noite, de cultuar ou não, vivermos segundo a vontade do Senhor. E nesta noite, dando a abertura a este propósito de ensinamentos para a família, nós vamos falar sobre família, uma instituição de Deus. É bom que os irmãos que quiserem e puderem, tragam uma folha, uma caneta, para fazer anotações. Teremos bons palestrantes nas próximas quartas-feiras, e tudo o que nós ouvirmos em acréscimo ao que já sabemos, vamos tomar nota, anotar as referências, e assim nós poderemos sempre estar tendo aí um material para consulta, sempre que precisar. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre família, uma instituição de Deus. Nesta noite, eu quero convidar os irmãos para refletirmos em 3 pontos básicos. Primeiro ponto, a origem da família, segundo a Bíblia. Segundo ponto, o modelo bíblico da família. E o terceiro ponto, o propósito de Deus para com a família. Então são esses 3 os pontos que nesta noite eu quero te convidar para, me dando a sua atenção, meditarmos nesta noite. Primeiro ponto, a origem da família. No texto bíblico que nós lemos, fica claro que a família, ela não é um projeto do homem. A família, ela não é um modelo, uma idealização, não, do homem, não. O próprio Deus é quem projetou, é quem criou a família. No texto que nós lemos, nós vemos, no versículo 18, que quando Deus ele cria o homem, Deus vai olhar e vai ver que não era bom que o homem estivesse só. E então Deus do homem vai criar a mulher. E é interessante no texto bíblico que nós lemos, que vai dizer que quando Deus ele cria a mulher, Deus ele vai trazer a mulher, Eva, até Adão. Deus é quem vai trazer a mulher até Adão. E Adão vai reconhecer a mulher que Deus o trouxe. No texto que nós lemos, Adão vai dizer: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando Deus cria a mulher após o homem, traz ela até o homem, e o homem a reconhece como a mulher proveniente do Senhor. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a Bíblia vai nos dizer que Deus então os abençoou. Deus abençoou o homem e a mulher e lhes disse: multiplicai, frutificai e enchei a terra. Então a família não foi projetada ou idealizada pelo homem,
Mas o próprio Deus, vendo que não era bom o homem ficar só, criou-lhe a mulher e abençoou-os com a ordenança de que viessem a ter filhos. No Salmo 68, verso 6, o salmista vai dizer assim: Deus faz que o solitário viva em família. Este Adão solitário, Deus fez, foi Deus, porque nenhum outro, senão o Senhor, poderia ter criado-lhe a mulher. Deus fez com que o solitário Adão habitasse, vivesse em família. Por isso, irmãos, que nós dizemos que a família é uma instituição de Deus, porque foi Ele mesmo quem a criou. Amém? Segundo, a origem da família se dá no próprio Deus. Segundo, o modelo bíblico da família. Neste ponto, nós vamos ver 3 subpontos. Primeiro, sobre o modelo bíblico da família. O modelo bíblico da família, ele se dá a partir do casamento entre o homem e a mulher. No texto bíblico que nós lemos, isto fica claro. Deus cria o homem e após criar, mulher. E quando Deus traz a mulher a Adão, e Adão a reconhece, e Deus os abençoa, diz o escritor: portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. O modelo bíblico para a família inicia-se nesta união, mas nesta união legal diante do Senhor, que é o matrimônio, que é o casamento. E por que nós dizemos isso? Porque o próprio Deus, irmãos, vai abençoar Adão e Eva. É como se Deus, irmãos, estivesse realizando o primeiro ou a primeira, né, cerimônia de casamento. Quando Deus cria o homem, cria a mulher, Deus traz-lhe a mulher. Depois vocês olham o que vocês têm que olhar, vamos? Olha, né? Deus vai trazer a mulher. Deus vai trazer a mulher. E depois que Adão reconhece como sendo a mulher preparada por Deus, então, irmãos, imagine essa cerimônia. Deus, o próprio Deus, abençoa aquele casal. O próprio Deus abençoa, versículo 28 do capítulo 1, irmãos. E Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicai e enchei a terra. A primeira cerimônia foi feita pelo próprio Deus. Portanto, irmãos, a família bíblica instituída por Deus, ela inicia a partir do casamento. Nesse sentido, a Bíblia é contrária, e se a Bíblia é contrária, nós também o somos, ao quê? A união conjugal sem ser pelo ato do casamento. É chamado por muitos como amaziado, né? Aquele que não é casado, mas que vive com uma mulher, ou a mulher com o homem, vice-versa. Este relacionamento, que não é uma união pelo matrimônio, é contrário à palavra do Senhor. Portanto, a família instituída por Deus, ela se inicia a partir do casamento, ao ponto de Deus chamar de pecaminosa toda e qualquer relação do homem e mulher que não seja no matrimônio. Em Gálatas capítulo 5, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, eu vou tentar ser bem devagar, até porque o assunto é pouco, não é tanto assim. Gálatas capítulo 5, versículo 19, apenas este, aonde Paulo lista as obras da carne no sentido pecaminoso da sexualidade.
Gálatas, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, veja só, irmãos, adultério, prostituição, impureza, lascívia. Todas estas obras listadas por Paulo refere-se a comportamentos pecaminosos no sentido da sexualidade. Deus condena. Deus condena. Deus instituiu a família para que esta, de acordo com a vontade do Senhor, se inicie a partir do matrimônio. E assim como Deus é contrário à união conjugal que não seja pelo matrimônio, não vou entrar mais em detalhes sobre isso, porque provavelmente o pastor que ministrará sobre o tema orientações bíblicas antes do sim, ele vai comentar sobre isso de uma forma melhor, né? Sobre a questão deste relacionamento sem ser no casamento. Então não vou tecer mais comentários sobre isso. Mas assim como Deus é contra, assim como a palavra do Senhor é contra esta união conjugal que não seja no casamento, ela também é contrária à homossexualidade. Viu, irmãos? O mundo está abraçando a ideologia de gênero. O mundo quer fazer entrar na cabecinha das nossas crianças que é normal. O relacionamento de homem com homem, de mulher com mulher. Porém, a palavra do Senhor em Levítico, capítulo 18, se você quiser acompanhar comigo, versículo de número 22. Levítico, capítulo 18, versículo de número 22, nos diz da seguinte forma: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Obrigado, irmã Santinho, Deus abençoe o senhor. Abominação é. O relacionamento homossexual, aqui a Bíblia está sendo específica no sentido do sexo masculino, né? Mas quando lemos, e nós não vamos ler para aproveitar o nosso tempo, quando lemos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 26, nós vemos que Paulo ali vai condenar tanto este relacionamento homossexual no sentido masculino, homem com homem, quanto do feminino, mulher com mulher. Se Deus instituiu a família a partir da união de homem e mulher, como o texto bíblico disse, macho e fêmea os criou. Logo, é abominação, é torpeza, é inaceitável diante do Senhor uma relação que não seja heterossexual. Então veja só, estamos falando sobre o modelo bíblico da família. E o modelo bíblico da família inicia-se a partir do casamento entre homem e mulher. Amém, irmãos? Tranquilo. Segundo, ainda sobre o modelo bíblico da família, instituído por Deus, inicia-se no casamento de homem e mulher e deve dar sequência ou ser sequenciado com os filhos. O modelo bíblico, irmãos, para a família é este: marido, mulher e seus filhos. É interessante porque o modelo bíblico, irmãos, é isso mesmo, a expressão, olha, eu vou repetir, filhos, é mais que um. O modelo bíblico para a família é esta, é que homem e mulher casando tenham filhos. Eu tenho os meus dois,
e já fiz a vasectomia, acabou. 2 já está no plural, então tá bom, né? Mas tem gente mais corajosa do que eu. Conversando com uns aí, não vou citar o nome, porque talvez não vai ficar muito agradável, né? Talvez não é uma pessoa que gosta de brincadeiras, mas entre nós, o que quer mais? E eu fico olhando e falo, Jesus, tem misericórdia. Olha lá, o Jefinho se manifestou, irmãos, viu? Não citei o nome dele, mas ele se manifestou. O que mais? Que Jesus te dá graça, meu filho, viu? E vai cumprindo o mandamento do Senhor. Mas é isso, irmãos. Sim. Pra você ver. Tem quem quer 12. E por aí vai, irmãos. Deus continue abençoando o Senhor, né? Mas, irmão, agora não dá mais, não. Chega, né? Chega. Mas esse é o modelo bíblico, irmãos. Viu? Esse momento, né, de participação é muito bom, irmãos. Eu já disse aos irmãos que eu gosto e não tenho dificuldade com isso, né? Sempre que os irmãos quiserem participar, sintam-se à vontade, viu? Levante a mão, manifeste, desde que seja dentro do assunto, é bom para todos nós. Então o modelo bíblico é este, com os seus filhos. E os filhos, irmãos, são bênção do Senhor. Eu não vou entrar nesse assunto, né? Porque nós teremos também uma ministração sobre o tema orientações bíblicas para pais e filhos. Então será falado aqui muita coisa. Mas a Bíblia vai nos dizer no Salmo 127, verso 3, não precisa abrir não. A Bíblia vai dizer assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Filhos são bênção, irmãos. Dá trabalho, né? Às vezes faz a gente chorar, ficar um pouco nervoso, às vezes a gente tem que corrigir, bater, mas filhos são bênção do Senhor. De forma que eu não vou entrar também nesses detalhes, porque teremos também a ministração sobre orientações bíblicas aos cônjuges, e este deve ser um assunto também pautado, de forma que quando se casa homem e mulher, tem que ter a pretensão de ter filhos. Obviamente que podem ter um acordo entre si de quanto tempo depois de casado e etc., mas os filhos devem ser uma realidade discutida e definida no relacionamento, e principalmente antes do casamento, né? Quando nós nos casamos, eu e Natália, conversamos e definimos que teríamos 2. Depois que veio o primeiro, eu disse, não quero mais. Aí a Natália teve que conversar comigo, e insistindo e falando comigo, e com aquele jeito que a mulher sabe ter, a mulher sábia, né? Ela me convenceu a ter mais um, e hoje eu louvo a Deus pela vida do Guilherme. Viu? Mas havíamos conversado antes, e depois eu queria dar para trás. Isso acontece, mas não é bom, e provavelmente nós aprenderemos também sobre isso. Ainda sobre o modelo bíblico da família. Terceiro, a família instituída por Deus foi assim feita para ser indissolúvel. Olha para mim, querido, por favor. Modelo bíblico da família. Primeiro, inicia-se no casamento, homem e mulher. Segundo, com os filhos que nascem desta união. Terceiro, até que a morte os separe. Viu? E eu sempre digo com os nossos jovens principalmente, né? Que esse até que a morte os separe pode demorar muito, irmãos. Por isso que o casamento é coisa muito séria. E no estudo sobre o antes do sim, com certeza nós aprenderemos sobre esta seriedade do casamento. Mas a família foi instituída por Deus para ser indissolúvel. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, se você quiser abrir, e aí após a leitura permaneça aberta em Marcos, nós vamos ler outros versículos aí também. Marcos, capítulo 10, versículo
de número 2 a seguir. Marcos, capítulo 10, versículo 2 a seguir. Está escrito assim, irmãos: E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram, tentando: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, Jesus, irmãos, respondendo, disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Veja o versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. O divórcio, irmãos, existe. E o divórcio existe no meio cristão? Também existe. Mas veja o que Jesus está dizendo, eu não vou aprofundar nisso aqui, pois devemos aprender nas próximas. Hoje é uma abertura, uma introdução. Jesus é claro quando ele diz que isso aconteceu por quê? Por causa da dureza do coração. O que é esta dureza do coração, irmãos? Precisamos entendê-la pelo menos em dois sentidos. No sentido do ofensor, né? O traidor ou traidora, né? Mas também no sentido do ofendido, o que foi traído. No sentido do traidor, a dureza em o não se arrepender. Ora, aonde não há arrependimento, como haverá perdão? No sentido do que foi traído, a dureza do não perdoar. Por quê, irmãos? Porque Deus odeia o divórcio. Deus não instituiu a família para que houvesse entre marido e mulher divórcio. Mas se há, e biblicamente temos esta permissão, com uma ressalva, que Jesus mesmo vai nos ensinar, que é a ressalva do motivo para que haja o divórcio. Biblicamente dizendo, interpretando as próprias palavras de Jesus, entendemos que o divórcio ele será permitido em causa, ou por causa do adultério. Quando lemos Mateus capítulo 19, logo no finalzinho de Mateus, no versículo de número 9, Jesus dizendo as seguintes palavras, Mateus 19, versículo 9: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Neste caso, entendemos que o divórcio é até aceitável quando há infidelidade conjugal, porque a infidelidade conjugal rompe a aliança feita diante do Senhor. Mas Deus repudia, irmãos, o divórcio. Deus odeia o divórcio. E no último livro do Velho Testamento, Malaquias, antes aí de Mateus, Malaquias, capítulo de número 2, assim está escrito no versículo de número 16: Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Deus odeia o divórcio, porque Deus instituiu a família para ser indissolúvel. Portanto, não vou aprofundar mais aqui, mas, maridos, mulheres, nós que estamos aqui nesta noite, sejais
fiéis. Guardai-vos e não sejamos desleais ao nosso cônjuge. Amém? Amém. Modelo bíblico da família, instituída a partir do casamento, com a sequência dos filhos, e para ser indissolúvel até que a morte os separe. Não é fácil, mas com a orientação bíblica nós vamos aprendendo. E este é o nosso propósito nestas quartas-feiras, é que nós venhamos a aprender. Pastor, temos que perdoar? Óbvio, irmãos. E Jesus nos deixou um ensinamento através daquela mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando. O que Jesus? Jesus liberou uma palavra ao qual os seus acusadores tiveram que sair, e ele mesmo disse: nem eu, mulher, te condenarei, mas vai e não peques mais. Então Jesus nos deu o exemplo de quê? De que o adultério, a infidelidade, ela pode, e por que não usar a expressão ela deve ser perdoada quando houver o arrependimento. Amém, irmãos? Dura esta palavra, né? Que o Senhor nos guarde, né? Para que sejamos fiéis, honrando esta aliança que fizemos diante do Senhor. Terceiro e último ponto, para já caminharmos para o fim, sobre a família e instituição de Deus. Então vimos sobre a sua origem, o seu modelo, e agora nós vamos ver sobre o propósito de Deus ao instituir a família. Quando Deus institui a primeira família, a família de Adão, nós vemos Deus abençoando a família. Irmãos, o propósito de Deus ao criar a mulher para o homem e ao uni-los, ordenando que frutificassem e multiplicassem, é que esta família, esta instituição dele mesmo, retivesse a sua bênção sobre ela. Deus, irmãos, abençoou Adão e Eva, e consequentemente os seus filhos desfrutariam de toda esta bênção do Senhor. Porém, há uma coisa que nos faz, ou que faz, separação, divisão entre nós e o Senhor. De forma que os ouvidos do Senhor, irmãos, não estão tampados para que não possa nos ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas, não, elas não estão. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, irmãos, ele é tão claro dizendo que aquilo que o homem semear, isto ele ceifará, colherá. Quando, irmãos, Adão e Eva, abençoados por Deus, desobedecem a palavra do Senhor, irmãos, pecando, pois desobediência é pecado. Deus então, irmãos, lança sobre eles, permite como consequência dos seus pecados, e Deus já os havia advertido, malícias, maldades. Veja que no texto que nós lemos para a base desse estudo, o último versículo, versículo 25, dizia que ambos estavam nus, mas não se envergonhavam, pois não havia malícia, não havia maldade, e estavam abençoados por Deus. Mas ao pecar, irmãos, a realidade mudou. O pecado trouxe para o homem, ou por que não dizer para a família, porque a mulher agora teria filhos com dores. O homem, irmão Paulo Vitório, iria suar para trazer o pão, o sustento. Posteriormente nós vimos que pela maldade, pela malícia, um irmão vai assassinar o seu próprio irmão. O que é isto? Consequência do pecado. Mas o propósito de Deus, escuta isso, irmãos, o propósito de Deus ao criar a família, ao instituir a família, fora que esta desfrutasse no Éden da bênção do Senhor.
E Deus, irmãos, vai revelar o seu propósito posteriormente também com Abraão. Gênesis capítulo 12 retrata sobre a chamada do chamado patriarca Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E dentre as promessas, em Gênesis capítulo 12, no versículo de número 3, Deus vai dizer o seguinte, Gênesis 12, versículo 3, irmãos. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O pecado, irmãos, trouxe consequências. O pecado trouxe para a família mazelas. Porém, o propósito de Deus com a família não mudou. O propósito de Deus com a família não mudou. E quando Deus chama Abraão, Deus revela este propósito a Abraão. Qual o propósito, pastor Amaro? Abençoar ou dispensar sobre todas as famílias da terra a sua bênção. Irmãos, o propósito de Deus com todas as famílias é este: é que todas as famílias desfrutem da bênção do Senhor. Este é o propósito de Deus com a tua família. Este é o propósito do Senhor com a minha família. Oh, glória! Mas veja o que está escrito, irmãos, em Gálatas capítulo 3, para nós glorificarmos ao Senhor por esta palavra, irmãos. Coisa linda é a palavra do Senhor, quando meditada. Gálatas capítulo 3, versículo 7 ao 9. Gálatas capítulo 3, versículo 7 ao 9. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé, escuta isso, irmão, escuta isso, irmã, os que são da fé são benditos com o Pai Abraão. Irmãos, pela fé em Jesus Cristo, podemos desfrutar da bênção do Senhor sobre a nossa família. Este é o propósito do Senhor para com a família, é que esta desfrute, é que esta goze da bênção do nosso Pai Celestial em o seu seio. É marido, irmãos, feliz com mulher, mulher com marido. É pais felizes com seus filhos, filhos com seus pais. Este é o propósito de Deus para as famílias, e este propósito pode ser desfrutado pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória, glória. Esta bênção, irmãos, já foi ordenada por Cristo ao nosso lar. Esta bênção já foi despendida sobre a nossa família. Portanto, qual é o propósito, para eu concluir esta mensagem, qual é o propósito de Deus para com a família? Que esta desfrute da bênção do Senhor sobre ela. Deus não criou a família, Deus não uniu homem e mulher e disse: frutificai e multiplicai, para que eles sofressem.
para que eles fossem infelizes, mas isso acontece por causa do pecado, da maldade. Mas quando este homem se volta para Jesus Cristo, então o Senhor, irmãos, Ele nos abençoa com todas as bênçãos celestiais. Para me concluir, esta abertura, este início destes estudos para a família. A família originou-se em Deus, por isso ela é uma instituição do Senhor. O modelo bíblico da família inicia-se a partir do casamento de homem e mulher e dá-se sequência com a chegada dos seus filhos, e é para ser indissolúvel. E o propósito de Deus nesta família é que ela desfrute da sua bênção. Os irmãos entenderam? Amém? Amém. Agora olha para mim. Deixa eu concluir trazendo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para a tua vida. Porque talvez você não tenha vivido, não tenha desfrutado, como o título central em Isaías 61:9 vai dizer, de uma família bendita do Senhor. Talvez na sua casa é só você, talvez o seu cônjuge não te acompanha, os seus filhos não te acompanham, ou aos filhos os pais não acompanham. E talvez mediante a tudo isso, a gente ouvindo a palavra, a gente às vezes fica pensativo, muitas vezes até triste, dizendo: Deus, por que eu, que estou em Ti, estou na fé, como diz Gálatas, portanto, sendo participante da bênção do Senhor sobre a vida de Abraão, porque eu, Senhor, não estou desfrutando desta bênção na minha família. Eu quero te chamar para lembrar de um homem que é um modelo para nós, que é um exemplo para nós. Mesmo quando as coisas em família não estão muito bem, mesmo quando a nossa família não está sendo esta família bendita do Senhor. José, os irmãos lembram de José? José habitava num lar, seus pais, seus irmãos, mas infelizmente pela inveja, pelo ciúme, seus irmãos intentaram mal contra José. Pegaram José, venderam José como escravo. Os irmãos conhecem a história. Porém a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que em tudo José foi vendido como escravo, serviu como escravo no Egito, na casa de Potifar, foi caluniado, foi para a prisão como um malfeitor. Mas em tudo isto, José manteve-se fiel a Deus. José manteve-se temente ao Senhor. Como escravo, o pecado o chamou, como uma canção aí de Lázaro não, como é que é o nome? Tales, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Mas José correu do pecado, fugiu da aparência do mal e não caiu, mantendo-se fiel ao Senhor. Na prisão, José continuou fiel a Deus, temente ao Senhor, mantendo um devocional, uma vida espiritual com Deus. E ainda na prisão Deus usava José. José interpretava sonhos da parte do Senhor. Mas José está sendo fruto de um lar, de uma família que não está vivenciando as bênçãos do Senhor, ou pelo menos ele não está vivenciando estas bênçãos em sua família. Mas a sua fidelidade ao Senhor fez com que toda esta história se revertesse. A fidelidade de José
trouxe sua família para junto dele no Egito. Houve arrependimento e conserto, pai e filho, filho e mãe. José com seus irmãos se reconciliaram e Deus abençoou José e a sua família, usando José para prover mantimento, sustento, moradia para a sua família. Aleluia. Eu quero que você entenda algo e receba esta palavra da parte do Senhor. Se as coisas não estão muito bem em família para você, se a realidade da tua família não tem sido, quem sabe, esta de família bendita do Senhor, mantenha-se fiel a Deus. Ainda que sozinho servindo ao Senhor no teu lar, mantenha-se fiel a Ele. Sabe por quê? Aleluia, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Aleluia. Deus tem promessa de bênção para as nossas vidas. Deus tem promessa de bênção para a nossa família. Mantenha-se fiel e Ele salva. Mantenha-se fiel e o que está desviado, distanciado, Ele vai trazer de volta. Mantenha-se fiel e tu ainda verás a bênção de Deus sobre o teu lar. Você acredita e recebe nesta palavra? Aleluia! Deus tem propósito de bênção para a nossa família. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Romário, não é fácil, eu sei que não é, mas Deus colocou este propósito em o nosso coração, para que possamos, mediante a instrução da palavra, aprendermos, sermos encorajados, incentivados a mantermos-nos fiéis ao Senhor, na viva esperança da sua palavra, acreditando, crendo que Ele vela para que ela se cumpra e nenhuma delas se perca. Não desista da tua família, não desista do teu lar, não desista. Tome como exemplo nesta noite José, e creia que assim como Deus fora com ele, também será o Senhor conosco para a glória do teu santo nome. Você pode dizer amém? Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Nossa família é uma instituição de Deus. Nossa família é uma instituição de Deus. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé nesta noite, por gentileza. E a nossa oração será pela nossa família. Você vai orar pelo teu lar. Você vai orar pela tua família. Mas ore com fé. Ore crendo que este propósito de Deus é sim sobre a tua família. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, eu te glorifico, Senhor, pela tua palavra. Creio, meu Deus, que nesta noite, pelo teu Espírito Santo que nos faz compreender, estamos entendendo, ó Pai, que o Senhor instituiu, criou a família, para que esta desfrute, meu Deus, da tua bênção. E por mais, Senhor, que talvez nós não estejamos desfrutando desta bênção do Senhor sobre a nossa família, isso não se dá, meu Deus, por falha do Senhor, jamais. Antes, meu Deus, é por causa dos nossos próprios pecados, das nossas próprias infidelidades e de nossos pais. Meu Deus,
Mas nesta noite, entendendo, ó Deus, que em Jesus Cristo, este propósito de bênção do Senhor permanece sobre a nossa família. Nós oramos ao Senhor nesta noite, ó Pai, e te pedimos, abençoa, Senhor, o nosso lar, abençoa, Senhor, a nossa família, meu Deus, salva, Senhor, aqueles que ainda precisam ser alcançados pelo Teu Evangelho, traz de volta, Senhor, aqueles que estão distanciados do Teu caminho. Ah, Jesus, que a nossa família seja bendita do Senhor, conforme o texto de Isaías, que todos possam reconhecer que a nossa família é bendita no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, repreenda, Senhor, toda a investida do diabo contra os nossos lares. Meu Deus, que seja desfeito, que caia por terra agora. Dá-nos graça, Senhor, dá-nos temor, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, para que nos guardemos, Senhor, em fidelidade para com o nosso cônjuge, marido para com a sua mulher, mulher para com o seu marido, e assim, meu Deus, que tenhamos os nossos filhos em sujeição, que os nossos filhos nos honrem e nos respeite, aleluia, para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor uma vez mais este propósito deste mês de estudos bíblicos sobre o tema família, que o Senhor, ó Deus, vem estar falando conosco, que o Senhor vem estar nos instruindo em Tua palavra, e que nós possamos sair, meu Deus, após este mês de estudos, fortalecidos, aleluia, ainda mais, para continuarmos fiéis ao Senhor e confiantes e esperançosos em Tuas promessas. Leva-nos em paz, meu Deus, e guarda e livra-nos, Senhor, de todo o mal pelo caminho. Assim eu oro em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do Seu Santo Espírito seja conosco, e todos nós dizemos amém. Ide em paz. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua presença no nome de Jesus.